Pode se assentar, igreja. Eu sei que vocês não querem parar de adorar. Já já nós vamos louvar mais, amém? Agora nós vamos louvar através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, amém? Que você possa entregar para o Senhor o seu dízimo e uma oferta de adoração agradável ao Senhor, aleluia? Enquanto isso nós vamos continuar louvando. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba de nossa adoração. Dia e noite suba de nossa adoração. Dia e noite suba de nossa adoração. Dia e noite suba Aleluia. Você pode estender as suas mãos? Em nome de Jesus, nós vamos abençoar os dízimos e as ofertas. No nome de Jesus. Senhor Deus, Pai amado, Espírito Santo de Deus, obrigada, Pai, por cada contribuição, cada dízimo, cada oferta trazidos à Tua casa, Pai. Senhor, obrigada pelos dízimos, obrigada pelas ofertas, ó Pai, que são sacrifícios de louvor, ofertas agradáveis a Ti, ó Pai. Que o Senhor recompense, abençoe todos aqueles que têm contribuído com a obra do Senhor, ó Pai, a obra é Tua. E continue abençoando a administração dessa igreja, para que possamos avançar no Seu reino, para que o Teu reino cresça, para que o Teu reino, Senhor, continue, Senhor, crescendo e abençoando, em nome de Jesus, sendo abençoado por Ti, ó Pai. Nós Te louvamos e agradecemos e consagramos os dízimos e as ofertas ao Senhor, em nome de Jesus, amém? Aleluia, Deus, aleluia. Nós gostaríamos de conhecer nessa manhã os nossos visitantes. Quem está nos visitando nessa manhã, levanta a sua mão. Seja bem-vinda. Lá tem uma moça lá no fundo, né? Tem mais alguém nos visitando? Lá na galeria, sejam bem-vindos. Glória a Deus. Fica com a sua mão erguida, por gentileza, que a nossa equipe do Receber, olha, tem mais um irmão aqui, mais uma irmã. A nossa equipe do Receber vai até você, tá bom? Nós queremos te conhecer. O que nós dizemos para eles? Visitantes, sejam bem-vindos. Volte sempre e contem conosco. Amém? Deus abençoe vocês grandemente. Que vocês possam voltar mais vezes aqui. A nossa igreja, o Senhor Jesus está de braços abertos para te receber. Amém? Quero agradecer o Ministério de Louvor da nossa igreja, que é uma bênção. Todos os ministérios que estão trabalhando, servindo ao Senhor, né? Já tivemos a escola bíblica, então que todos os ministérios que estão servindo aí sejam grandemente abençoados, amém? E hoje nós temos a apresentação de criança. Eu quero convidar a família da Lorena, por favor, os pais dela, quero convidá-los aqui ao altar, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus, vai dando glória a Deus, igreja, estamos treinando, lembra? Estamos treinando para a eternidade. Glória a Deus, aleluia. Quero convidar também a pastora Regina.
Aleluia. Família linda, abençoada, sejam bem-vindos, viu? É uma alegria para nós apresentarmos a Lorena, conforme manda a palavra de Deus, amém? Então eu vou ler aqui o significado do nome da Lorena, Lorena Valentina Oliveira Souza, né? Lorena significa loureiro ou vencedora. É derivado do nome Laura, que está associado à árvore de louro, símbolo de vitória. Então, significa reino do guerreiro famoso. Glória a Deus. Nós aqui diante de Deus declaramos com fé em Cristo Jesus que a Lorena, ela veio para simbolizar e materializar garra, luta, e mais do que isso, vitórias para esta casa, para a sua família e para a vida de vocês. Amém, Lorena? Uma vitoriosa guerreira é a Lorena. Lorena é mais que vencedora em Cristo Jesus. Aleluia! Você concorda comigo? E nós declaramos isso em nome de Jesus Cristo. Quero deixar para vocês 2 versículos. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. E como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Salmos 127, 3 e 4. Então, a Lorena é um presente do Senhor na vida de vocês. Seus filhos, os nossos filhos são presentes de Deus. Amém? E ensine a criança o caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. E a Lorena está sendo aqui apresentada de acordo com a palavra de Deus. E nós cremos que ela vai crescer, firmada na verdade que é Cristo Jesus. Amém? Que vocês ensinem aos seus filhos, todos os dias, os caminhos, a palavra, tudo que envolve a glória de Deus e o nosso Cristo Jesus. Amém? Aleluia? Agora nós vamos orar por ela. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos? Estenda as mãos para cá. Vamos estar intercedendo, consagrando ela diante do altar de Deus. Amém? Glória a Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, Senhor, pela vida da Lorena, presente do Senhor nesta família. Nós te pedimos a cobertura do teu sangue todos os dias da vida dela, Pai. Que ela tenha saúde, a tua proteção, nenhum mal atingirá a vida dela, porque ela está debaixo da cobertura do sangue de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Senhor, quando ela crescer, será uma grande serva do Senhor, uma adoradora ao Senhor. Nós declaramos e profetizamos a proteção, a saúde, o crescimento, e que ela venha, Senhor, da alegria completar esta família, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor Jesus?
Glória a Deus. Continua de pé, igreja. Eu convido vocês agora a abrir a palavra do Senhor. Amém? Hoje nós vamos a leitura dos Salmos, Salmo 95. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7, em nome de Jesus. Aleluia. E a palavra de hoje, o tema é: venham, adoremos ao Senhor. Aleluia. Fala para a pessoa que está do seu lado: venha, adoremos ao Senhor. Aleluia, Senhor. Salmo 95, 1 fala assim: venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Aí ele pula ali e começa um novo parágrafo. Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Nós vamos ler até aqui, amém? Vamos orar, igreja? Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, obrigado porque a Tua presença já se faz presente neste lugar. O Senhor já está no meio de nós, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, que o Senhor traga a Tua palavra revelada à Tua igreja. Traga entendimento da Tua palavra, ó Pai. Deus, não é o vaso, mas é o que está no vaso, ó Pai. É a Tua presença gloriosa que nós queremos esta manhã, Pai. São as Tuas palavras, Espírito Santo. Nós queremos conhecer mais de Ti, Senhor Jesus. Venha nesta manhã e nos ensina acerca, ó Pai, dos preciosos tesouros que tem na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu lugar, queridos? Glória a Deus. Vou dar uma breve introdução aqui sobre esse salmo, amém? Esse salmo é um salmo anônimo, não se sabe quem é o autor. E também não se sabe as circunstâncias em que ele foi escrito. Porém, ele é citado na carta de Hebreus, lá no capítulo 3. Então, como uma mensagem do próprio Espírito. Então, lá em Hebreus testifica esse salmo aqui 95, amém? Ele é um cântico profético, ele é um cântico, esse salmo é um cântico. E ele também é histórico, porque ele narra parte, na segunda parte dele, aí na parte B, ele narra uma parte da história de Israel. Amém? Ele é dividido em duas partes, nós vamos ficar aqui do versículo 1 até o versículo 7, parte A, que fala da celebração pelo reinado de Deus, né? E o privilégio que o seu povo tem de desfrutar enquanto o adora. E a segunda parte, depois você pode ler na sua casa, estudar, que é do 7b até o 11, é um alerta, que ele vai falar de um alerta sobre a incredulidade a Deus, né? Que o povo, é um alerta à rebelião, para o povo não repetir a rebelião dos seus antepassados, que eles murmuraram, né? Aqui na parte B vai falar do que aconteceu lá em Meribá e Massá, né? Que o povo murmurou contra o Senhor. Então, a segunda parte é um alerta para eles não cometerem o mesmo pecado novamente. Amém? Mas hoje nós vamos ficar com a primeira parte, que é esse cântico, esse convite à adoração ao nosso Deus. Amém? Então, ele começa assim: venham, cantemos ao Senhor com júbilo. Venham, cantemos ao Senhor com júbilo. Então aqui ele está chamando o povo a adorar, né? Aqui é um chamado coletivo, né? Nós temos o culto pessoal, a nossa adoração pessoal, mas aqui esse chamado é coletivo e público.
Então aqui ele está chamando o povo de Deus para cultuar, para adorar ao Senhor de forma coletiva e pública, assim como estamos aqui nesta manhã. Amém? Só que ele explica de que forma que é para louvar ao Senhor. É para louvar assim? É assim? Não. Ele está convidando para nós cantarmos ao Senhor com júbilo, alegria. Amém? Irmãos, ele fala aqui, ó, com júbilo. E lá no versículo 3, ele fala assim, ó, no 2. Saiamos ao seu encontro com ações de graça. Vitoriemo-lo com salmos. Irmãos, o louvor e a adoração a Deus, ela tem uma forma. Deus determinou. Sabe por quê, irmãos? Nós não podemos adorar a Deus da forma que a gente quer. É Deus que determina, porque Ele é o Deus. Ele é que vai receber a adoração. É o Senhor que determina como que tem que ser o louvor, como que tem que ser o culto, como que tem que ser a oferta, como que tem que ser tudo a Ele. É Ele que determina. E aqui Ele está nos ensinando que nós temos que louvá-lo e adorá-lo com júbilo, com alegria. Sabe, júbilo quer dizer uma alegria extrema. Só que tem um outro significado no júbilo que é muito importante. Grande contentamento. Só louva com júbilo, com alegria, aqueles que têm grande contentamento por Deus nos seus corações. É com gratidão que se louva ao Senhor. Não é com a cara amarrada, com o semblante caído, não, irmãos. O Senhor quer receber a nossa adoração com alegria, com gratidão. Ele fala para nós sairmos ao encontro dele com ações de graça. Uma pessoa, irmãos, que só tem ingratidão no seu coração, ela não consegue louvar com júbilo. Ela louva com os lábios, mas ela não louva com o coração. É aquela adoração vã, que é só os lábios que estão ali cantando um hino, né? É uma liturgia. Não é adoração. Isso nem é adoração. Se não tiver alegria verdadeira, gratidão no coração, não tem júbilo, não tem adoração. Amém? Nos lábios que têm ingratidão e murmuração, não tem adoração. Fala para a pessoa que está do seu lado. Nos lábios que têm ingratidão e murmuração, não tem adoração. E ele fala, saiamos ao seu encontro com ações de graças. Irmãos, ações de graças são expressões de agradecimento a Deus. É você expressar o seu grande agradecimento a Deus por tudo que Ele é. Agora nós precisamos refletir, irmãos. Essa semana, nós mais murmuramos, você mais murmurou, ou essa semana você mais agradeceu? Como foi essa semana? Você mais murmurou ou você mais agradeceu a Deus? Nós temos que ter o hábito, irmãos, de agradecer ao Senhor. Vou mostrar para vocês na palavra. Nós temos que vigiar para não sermos murmuradores, porque a murmuração é um pecado contra Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, a murmuração é pecado contra Deus. Tem um pastor que falou assim, que a murmuração é a cantiga do inferno. Porque lá é que vai ter murmuração e ranger de dentes. Mas no céu é adoração. No céu é adoração. Então vigia, nós temos que vigiar para agradecer ao Senhor. É incoerente um crente que só murmura. Crente tem que ter louvor nos lábios e gratidão a Deus. E nós temos que vigiar também, irmãos, para não sermos aqueles filhos que só pedem, sabe? Quem tem filho sabe como que é, né?
Filhos que só pedem, oram e nas suas orações só pedem coisas ao Senhor. Vem na igreja para buscar coisas. Só abre a boca ao Senhor para pedir. Não, igreja. O cristão, ele precisa ir ao encontro do Senhor com ações de graças. Você pode pedir, mas você tem que saber agradecer. Nós temos que ser filhos gratos. Filhos que agradecem ao nosso Deus. Nós temos muitos motivos para louvar e adorar a Deus, irmãos. E ontem, enquanto eu orava, o Senhor disse que nós temos que trazer a memória. Nós temos que trazer a memória. Irmãos, o nosso Deus sempre ensinava aquele povo a não esquecer das boas obras que Ele fazia. Ele falava, conta para os filhos dos teus filhos, mas não esqueçam das minhas boas obras. Sabe por que Deus fala tanto para nós não esquecermos? Porque nós esquecemos. E nós não podemos esquecer, irmãos. Feche os seus olhos nesse momento e traga à memória as boas obras que o Senhor fez na sua vida. Traga à memória o que o Senhor fez por você. Talvez você já se desviou, você foi por um caminho errado, mas você já pensou que o Senhor te trouxe de volta? Que Ele foi lá e te resgatou e te trouxe para o caminho dEle, de luz, de vida, porque Ele te ama? Você já andou por caminhos errados, mas o Pai te resgatou e te restaurou? Você já esteve lá no fundo do poço, sem esperança, naquela dor, naquela aflição, que você falou assim, eu não tenho mais esperança. Mas o Senhor te trouxe a luz. Ele te tirou daquela escuridão, daquele buraco, daquela cova. E hoje você está aqui louvando, adorando, engrandecendo o nome do Senhor, porque Ele te resgatou. Você já passou por isso? Olha para a sua vida. Você tem muito mais do que aquilo que você imaginou um dia. Lembra na sua mocidade, talvez o que você planejava ter. E hoje, quando você olha a sua família, você olha tudo que o Senhor fez, é muito mais do que você sonhou e imaginou? É? Talvez você já tentou tirar a sua própria vida, mas o Senhor te impediu, porque Ele te ama. Talvez você já esteve numa depressão profunda, numa tristeza sem fim. E se você está nessa situação, eu quero te dizer que a alegria do Senhor é a tua força. E Ele não vai permitir você fazer isso, porque Ele te ama. A sua vida é preciosa, a sua vida pertence ao Senhor. Talvez você achou que você não valia nada. Talvez você passou por um momento na sua vida que você se questionava, qual que é o meu valor? Eu não sou importante para ninguém? Ninguém lembra de mim? Ninguém gosta de mim? Mas o Senhor te disse, filha, eu te amo. Foi por amor que eu me entreguei. Foi por amor a você que eu dei a minha vida no seu lugar. E se você está aqui, tenha certeza que é porque o Pai te ama, porque Ele te trouxe. Esse desejo de estar aqui foi Ele que desejou primeiro do que você, porque Ele te desejou antes. Ele já te desejou antes de você existir. Você já esteve perto da morte? Passou ali, beirando a portinha. Ficou internado na UTI, esteve no hospital, ou o carro passou raspando, sofreu um acidente terrível, mas o Senhor te deu uma nova chance. Quando você achou que era o fim da sua história, o Senhor te deu uma nova história.
Na sua casa, tem pão sobre a sua mesa? Você tem casa para morar? A palavra fala que a gente tem que se contentar se a gente tiver o que vestir, o que comer e onde morar. O Senhor nos dá tudo o que nós precisamos, igreja. Você tem amigos, você tem a igreja, você tem a família. Às vezes o médico falou assim para você, você não vai mais isso, você não vai mais aquilo. Mas o Senhor mudou a sua história, porque a palavra final sai da boca dele. E ele falou que não ia andar e está andando. Ele falou que não ia mais vir para a igreja e está vindo. Ele falou que não ia mais falar e fala. Ele falou que não ia mais ver e está vendo. Talvez ele falou que você não ia ter filhos. Mas quantos aqui tem um milagre para contar? Então, igreja, traga a memória. Nós temos muito o que agradecer ao nosso Deus. Fale dos feitos do Senhor para os seus filhos. Eles precisam saber, as pessoas precisam saber os feitos do Senhor. E louve e adore o Senhor pelos seus feitos. Você pode adorar o Senhor nesse momento? Bata palma, agradeça. Adore ao Senhor, agradeça de todo o seu coração pelos seus feitos na sua vida. Irmãos, a glória de tudo que acontece na nossa vida é de Deus. Sabe, tem muita gente que faz assim, pede. Aí quando recebe a vitória, fala assim, consegui, me esforcei muito para isso. Não dá um glória a Deus. Isso é ingratidão, irmãos. Sabe por quê? É lógico que o seu esforço é válido. Mas nós temos que entender que se você se esforçou, é porque Ele quis que você se esforçasse. Tem um salmo que fala que a vitória vem não é pelos cavalos, não é pelos guerreiros, não. A vitória vem é porque o Senhor dá a vitória. Pode ter o melhor cavalo, pode ter a melhor arma, pode ter o maior esforço. Se Deus não determinou a vitória não vem. A vitória só vem se Deus determinar a vitória. Porque Ele é soberano. Então, as vitórias que nós recebemos é dele, vitoriemo-lo com salmos. As vitórias que nós recebemos é Ele que dá para nós. E se você se esforçou, é porque Ele já determinou que você ia ser vitorioso. Então, toda a glória tem que ser dele, irmãos. E lá, não precisa abrir, mas em Colossenses 4:2 e em Filipenses 4:6, fala que nós não podemos orar sem agradecer a Deus. Então, a gratidão precisa estar nos lábios de quem é adorador. Amém? E ele continua, celebremos o rochedo da nossa salvação. Irmãos, Deus é uma rocha permanente, imutável e poderosa. Ele é desse rochedo, irmãos. Deus é uma rocha. Uma rocha, ela é firme. Uma rocha, ela é inabalável. Uma rocha, ela é poderosa. Uma rocha, ela dá proteção. Então, nós temos uma rocha poderosa que nos guarda, que nos protege. E nós temos muito que agradecer por essa proteção. É dessa rocha que emana a água que precisamos para o nosso sustento. Então agradeça ao Senhor pelas proteção, pelos livramentos. Quantas vezes o Senhor nos livra e a gente nem sabe, mas o Senhor já estava lá operando. Às vezes a gente nem sabe quantos livramentos o Senhor nos dá, porque a providência do Senhor já estava lá em nosso favor. E isso nos traz confiança. Saber que você não está sobre algo que não tem sustento. Você já andou em algo que não tem sustento? Você anda assim, você fica com medo de cair. Mas quando você está andando em algo que é sólido, que é forte, que é inabalável, que é essa rocha, você não tem medo, os seus pés não vacilam. E é sobre essa rocha que é a igreja do Senhor que eu e você estamos firmados. E nós podemos louvar ao Senhor por isso. Ele é a nossa salvação.
Nós temos muito, muito, muito que agradecer ao nosso Deus pela nossa salvação. Você agradece a Deus pelo perdão que você recebeu? Se tivesse ficado um pecado para trás sem perdão, não entraríamos no céu, porque no céu não entra pecado. No céu só entra pessoas perdoadas por Jesus. Então nós temos muito que agradecer ao Senhor pela nossa salvação, porque Ele morreu no seu lugar e porque Ele te amou. Amém? E Ele fala assim, porque o Senhor é Deus supremo e grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos, é o versículo 4, amém? Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Versículo 5, Salmo 95, 5, se puder pôr lá no telão. Dele é o mar, pois Ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Irmãos, só Deus é Deus. Só Ele é Deus. Só Ele reina. Ele é absoluto, supremo, incomparável e acima de todos. Ele controla e governa todo o planeta, todo o universo, a natureza, o mar e os continentes. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho medo de mar. Eu tenho medo de mar. Eu acho o mar assim, essas coisas, o homem não tem nenhum controle. E é admirável você ver a força do mar, a grandeza do mar. É admirável a gente ver as coisas da natureza, que nós não temos o controle, mas todo o controle está nas mãos de Deus, porque Ele o fez, está escrito aqui. Então, irmãos, quando você olha para a natureza, você já glorifica a Deus pelas suas obras, pela criação. A criação glorifica a Deus. E isso é adorar a Deus, é você engrandecê-lo por tudo que Ele fez, porque todo o domínio está nas mãos dEle. E Ele encerra no versículo 6 e 7 dizendo: venham, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, no versículo 6, que nos criou. 7, Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto, ovelhas de sua mão. Aleluia, é até essa parte que nós vamos ler. Então, irmãos, nós temos que adorar a Deus. E aqui Ele está falando que nós somos povo do seu pasto. E você tem que entender, tem que ter gratidão no seu coração por você ser ovelha desse pasto. Por você ser uma ovelha de Cristo. Porque se você está no aprisco, no rebanho de Jesus, é porque Ele te resgatou. Se você está nesse rebanho, Ele está cuidando de você. Ele está te protegendo, Ele está te guardando, Ele está te alimentando. Eu não sei se é só eu ou você também faz isso, mas quando eu paro para agradecer a Deus, eu penso tantas pessoas que tem nesse mundo, tanta gente. E você fala assim: Deus, o Senhor me escolheu para esse rebanho. Você chora quando você pensa nisso, de gratidão? Eu choro. Eu falo: Deus, obrigado, Jesus, porque eu não sou nada. Eu não tenho nada para te oferecer. Sou falha e pecadora como todos os outros. E o Senhor me resgatou. Foi da tua vontade me trazer para esse aprisco. Então nós temos muito, igreja, do que agradecer ao nosso Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado: ei, ovelhinha de Jesus, agradeça a Ele, porque você está nesse rebanho. Amém? Você pode aplaudir Jesus mais uma vez? Agora, irmãos, eu vou falar mais um pouquinho sobre adoração. Amém? Então nós vou falar para vocês 5 fundamentos da adoração. Primeiro, nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus para adorar a Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado: você é nova criatura para adorar
a Deus. Por favor, coloca lá Efésios 1, 5 e 6, por gentileza. Então, irmãos, nós fomos adotados por Cristo, entramos para este rebanho e nós temos um propósito, que o Senhor nos deu esse propósito. E toda pessoa que foi convertida, resgatada por Cristo, ela é um adorador. Quem nasceu de novo tem que ser adorador. Não mais murmurador. Agora é adorador. Olha o que fala lá. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E viva em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Deixa eu só ver aqui. Não, é Efésios 1, 5 e 6. Não está certo, não. É Efésios 1, 5 e 6. Não, é Efésios 5, tá? É Efésios 1. Isso. Fala assim, ó. Em amor, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, você foi adotado como filho por meio de Jesus, segundo a vontade dEle, para louvor da glória da sua graça. Então, é para louvor do Senhor que você foi adotado. Você é adorador. Segundo fundamento sobre adoração. Deus não precisa da nossa adoração, mas Ele procura adoradores. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus procura adoradores. Vamos ler João 4, por favor. João 4, nós vamos ler do 23 ao 24. Olha lá o que Jesus disse. João 4. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pode deixar nesse versículo, por favor. Amém? Então, irmãos, nós temos que entender esse fundamento. Deus não precisa da nossa adoração, mas Ele procura adoradores. Sabe por que Deus não precisa, irmãos? Porque Ele já tem adoração o tempo todo, dia e noite lá no céu tem anjos que não param de adorar a Deus. E porque Deus não tem falta de nada. Deus não tem falta de nada. Lá em Apocalipse 4:8, das cenas que João viu no céu, ele viu que Deus está cercado de adoração de dia e de noite. Deus já é cercado de adoração. Então não falta adoração para Deus. Deus não tem falta de nada. Mas Ele procura adoradores. Pois a adoração é um meio que nós nos conectamos com Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, a adoração é um meio pelo qual nós nos conectamos com Deus. Então, quando nós adoramos a Deus, quem é beneficiado pela adoração? É nós. Porque nós nos aproximamos do Senhor. Nós somos beneficiados quando adoramos a Deus. Terceiro ponto, onde adorar? Você pode adorar coletivamente, como estamos aqui na igreja, mas você pode adorar individualmente, na sua casa, onde você estiver. Porque, irmãos, antigamente, no Antigo Testamento, a presença de Deus, ela era restrita a um lugar. Ela era restrita ao tabernáculo, depois no templo, ela ficava lá no Santo dos Santos. A presença de Deus era restrita a um lugar. Mas em Cristo, a nova aliança, o véu do templo se rasgou de cima para baixo. Porque a presença de Deus já não estava mais presa ali naquele lugar, restrita ali naquele lugar. Presa não, que a presença de Deus não é presa. Não estava ali restrita naquele lugar.
E nós passamos a ser o tabernáculo. Nós passamos a ser aqueles que têm a presença de Deus, que recebem a presença de Deus, a habitação da presença de Deus. Vamos ler 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, eu e você nos tornamos o santuário, o local da morada de Deus. Então, nós podemos adorar onde nós estivermos. Um exemplo é Paulo e Silas na prisão. Você acha que lá era um lugar assim, nossa, lá é um lugar de adoração? A prisão? Você acha que era? Não, irmãos, lá era um lugar hostil, né? Lá era um lugar que não era sagrado, cheia de pessoas que não eram virtuosas. Não tinha uma multidão adorando naquele lugar. Mas lá tinha 2 adoradores. 2 adoradores que adoraram a Deus em espírito e em verdade. Eles oraram e adoraram e louvaram. Como foi a adoração deles? Através do louvor. Eles louvaram, adorando a Deus. E aquele lugar tremeu. Então você entende que você pode adorar onde você estiver. E não fica assim, mas não tem muita gente aqui, irmãos. Tem você. Você é santuário de Deus. Você é morada de Deus. Você pode louvar e adorar ao Senhor. Irmãos, pega a sua Bíblia. Sabe o que é louvor? É a Bíblia cantada. Louvor é essa palavra cantada. Louvor tem que ser coerente com a Bíblia. Louvor tem teologia. Louvor tem que ser a palavra cantada. Então observe o que você está cantando. Se não é coerente com a Bíblia, irmãos, não canta. Canta a palavra. Eu não sei cantar. Abra os Salmos. Vai lá ver o tanto de canções que tem nos Salmos. Tanto de canções. Davi era um adorador. Ele trouxe os instrumentos na adoração. E Davi não adorava quando estava bem só não. Davi adorava e louvava quando estava sendo perseguido, quando ele estava lá arrependido. Em todo o tempo Davi era um adorador, o rei Davi. Então você não tem desculpa, você pode abrir a Bíblia, abre os Salmos e começa a adorar, a louvar a palavra de Deus. Amém? Quarto fundamento. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade, como a gente leu lá em João, que estava no telão. Então, irmãos, nós temos que entender isso, que o nosso corpo, ele se tornou o santuário de Deus. Porque o nosso corpo também é a habitação do nosso espírito. Então, o que acontece? A adoração, ela é em nível, num plano espiritual. Fala assim, adoração, fala para a pessoa que está do seu lado. Não é só com os lábios. A adoração, ela é no nível espiritual. Então, o seu espírito, ele se conecta ali com o Espírito de Deus em adoração. Essa é a verdadeira adoração em espírito e em verdade. Ela é no plano espiritual. Então, a adoração é mais do que uma liturgia no culto. A adoração é um lugar de encontro com Deus. A adoração é um lugar de relacionamento íntimo com Deus. Por isso que você não pode adorar aquilo que você não conhece. Aquele que você não tem um relacionamento íntimo com Ele. A verdadeira adoração é intimidade com Deus. É de coração, não é da boca para fora. Olha lá o que está escrito em Marcos 6:7. Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos.
Então, irmãos, não podemos adorar apenas com os lábios. Deus, ele recebe a verdadeira adoração daqueles que o coração está perto de Deus, daqueles que o coração está conectado com Deus, daqueles que se encontram com Deus em adoração. É um encontro. Nunca se esqueça disso. Adoração é um encontro de todo o seu coração, de toda a sua alma com Deus. Amém? E, por último, louvor e adoração devem ser prestados a Deus em todo tempo. Salmo 34:1, você pode colocar, por favor? Olha lá, que fala assim: bendirei ao Senhor em todo tempo. É de vez em quando? É em todo tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Que o louvor, igreja, esteja sempre nos nossos lábios. É fácil louvar quando tudo vai bem, não é mesmo? Mas nós temos que louvar até diante das dificuldades. Sabe, irmãos, nós temos que louvar na saúde e na doença, na prosperidade e na perseguição, em tempos de bonança, de paz e também em tempos de luta. Você já passou por um momento de luta e tribulação, que você foi lá no seu quarto, no seu íntimo, se colocou de joelho, começou a orar, mas aí você começou a louvar no meio da prova? Você já passou por isso? E aí você começou a louvar, a adorar no meio da prova, e você recebeu a vitória? Sabe por quê, irmãos? Deus habita no meio dos louvores. Louvor tem poder, porque Deus habita no meio dos louvores. E nós temos que entender o poder do louvor, o poder da adoração. Sabe, às vezes você já pensou se antes de resolver qualquer problema você fosse louvar? Orar e louvar? Faz isso. Estou indo para uma reunião, um assunto sério. Eu vou louvando, eu vou adorando, eu vou dando glória a Deus, eu vou cantando o hino na vitória. Hinos. O povo de Deus, irmãos, eles iam para a batalha cantando. Eles faziam as peregrinações cantando salmos. Porque no louvor há poder. A adoração pode ser através do louvor, da dança, né? Pode ser através de ofertas de adoração. Adore ao Senhor de todo o seu coração. Olha, Paulo e Silas, mais uma vez, passaram pela prova da prisão, orando e cantando, e receberam a vitória. Jesus, aprendi isso fazendo essa mensagem, Jesus cantou o Salmo 118 quando ele foi para o Calvário. Isso está lá em Marcos 14, 26 e Mateus 26, 30, que depois da ceia ele cantou. A música, o louvor a Deus, preparou o nosso Senhor para o dia mais difícil. Jesus cantou o Salmo. Olha que coisa linda. Quando ele foi para o Calvário. Um exemplo que eu quero dar, coloca lá para mim, por favor, último exemplo, 2 Crônicas 20, 17. Josafá. Josafá e o povo louvaram a Deus para vencer uma batalha. Olha aí o poder do louvor. No versículo 17 fala assim: os moabitas e os meunitas, eles fizeram guerra contra Josafá. Mas aí no versículo 17, 2 Crônicas 20, 17, fala assim: neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor nos dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Olha só, Deus falou que ia ser sem lutar. Agora o versículo 20. Olha o que ele fala no versículo 20. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros.
Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Próximo. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos dizer isso? Deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. 22, olha lá. E no momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e do monte Ser, que vieram contra Judá e foram derrotados. O louvor que vence batalhas, porque Deus habita no meio dos louvores. Sabe, irmãos, o Senhor também me trouxe à memória. E eu lembrei, né, dos dias difíceis do João Pedro na UTI. E nós íamos para o hospital louvando. Era a nossa arma, né, de guerra, o louvor ao Senhor. A gente colocava o louvor no carro. Quantas vezes eu chegava com meu coração esmagado e eu colocava o louvor e eu ficava lá sozinha, orando, chorando, mas louvando. E eu falei: Deus, nesse tempo eu não quero murmurar, mas eu quero aprender a agradecer. E eu agradecia cada dia que a gente ia para o hospital. Eu agradecia por cada enfermeira, por a gente poder, por ele estar ali numa UTI. E se não tivesse um leito na UTI? E se não tivesse uma enfermeira para cuidar? Então você precisa aprender a ir ao encontro do Senhor com ações de graças. Você precisa entender que louvor e adoração é uma arma poderosa. Você precisa entender que Deus está no meio dos louvores. Que Deus tem esse propósito, que nós somos adoradores. E todas as vezes que eu pegava o João Pedro no colo, era 20 minutos, eu louvava. É uma música que só eu e ele sabe. Mas todos os dias que eu pegava ele no meu colo, eu louvava aquela canção com ele. Amém? Você pode ficar de pé? Eu tenho certeza que na sua vida, você também tem testemunhos de momentos em que você louvou ao Senhor e o Senhor te fez vitorioso, te deu a vitória. E eu quero deixar essa palavra para você, igreja. O Senhor traz essa palavra nessa manhã. Venham, adoremos ao Senhor. Que o louvor e a adoração esteja sempre no nosso lábio, como a gente leu lá, em todo o tempo. Sabe por que é para sempre, irmãos? Porque quem vai morar no céu não vai parar de adorar, não vai parar de cantar. Então é melhor a gente ensaiar bem bonitinho aqui, né?